esse terremoto que a gente comentou, e eu estou aqui desmembrando esse terremoto, uma distinção genérica entre clero e leigos, e o rebaixamento dos leigos para o papel em grande parte passivo. O que a gente consegue ver aqui? Em 1 Pedro 2, verso 9, é bem claro: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu e você somos sacerdotes de Deus. Sacerdote ou nação, esse conceito do sacerdócio, não é porque eu sou pastor, eu sou sacerdote e você agora é leigo. Não existe isso. Isso não é bíblico. O sacerdote de todos os santos. Um dos princípios da reforma. Interessante que Martinho Lutero falou que o nome discípulo ou cristão, ele deveria ser utilizado ou deveria ser mudado para ser sacerdote. Todos nós somos sacerdotes. Não é só aqueles que estudam e que vão para outro lugar, todos nós. Não existe, nós somos uma nação de sacerdotes. Nós somos. Veja, eu não estou aqui falando que não há necessidade de ter pastores. Não me entenda mal, porque alguns quando escutam isso, então vão queimar os pastores. O que eu estou dizendo é o seguinte, que todos nós temos uma responsabilidade, não só alguns. E esse é um dos grandes desafios, né? Deixa o pastor fazer, isso é a função dele. Ele é pago, ele é chamado para isso, é a função dele. Não, a função de todos nós. Como pastor, como membro de igreja, como parte do sacerdócio real, eu prego, eu visito. Mas essas coisas não são do ofício ou não são responsabilidades do pastorado. Essa é a responsabilidade de todos os irmãos. Então, qual que é a função do pastorado segundo a igreja, segundo a Bíblia? Efésios capítulo 4. Para equipar os santos. O pastor é aquele que é chamado para equipar, ajudar o sacerdócio real a descobrir os seus dons e colocar os seus dons em práticas. Mas o que Constantino faz? Não. Não pode ser assim. Só o pastor faz, porque ele sabe, ele estudou, ele sabe até falar umas palavras em grego e hebraico. Uau! E você fica quieto, você não sabe de nada. Constantino fez isso. E ao Constantino fazer isso, ele mudou um outro elemento que, preste atenção aqui, né? Essa distinção do clero. Sabe o que ele acabou? Ele acabou com o conceito de dons. Efésios 4, 11 a 13. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Deus é aquele que concede o chamado e capacita esse chamado com os dons. Mas Constantino, ele ignora os dons de Deus. Só pode atuar aquele que estudou e é escolhido dessa classe. Dons espirituais, esquece, porque o que importa é uma classe de pessoas.